Olá, gente querida, Alice Maciel aqui, chegando para trazer o quarto capítulo do livro Grande Magia, da escritora Liz Gilbert. E esse quarto capítulo, ele fala sobre persistência. O nome do capítulo é Persistência. Então, vamos lá? Fazendo votos. Quando eu tinha em torno de 16 anos, fiz votos para me tornar escritora. Quer dizer, fiz votos literalmente, como uma jovem de natureza totalmente diferente da minha poderia fazer para se tornar freira. Claro que eu precisei inventar a própria cerimônia, já que não existe nenhum sacramento oficial para uma adolescente que quer virar escritora. Mas usei minha imaginação e minha paixão e dei um jeito. Certa noite, me recolhi em meu quarto, desliguei todas as luzes, acendi uma vela, me pus de joelhos e jurei ser fiel à escrita pelo resto da minha vida. Meus votos foram estranhamente específicos e, em minha opinião, bastante realista. Prometi que tentaria encarar a escrita com gratidão, coragem e o mínimo de reclamação possível. Também prometi que nunca pediria à escrita que cuidasse de mim financeiramente, mas que eu sempre cuidaria dela, no sentido de que faria o que fosse preciso para sustentar a nós duas. Não pedi nenhuma recompensa externa por minha devoção. Só queria mesmo passar o resto da vida o mais perto possível da escrita, daquela fonte de toda a minha curiosidade e satisfação. Para isso, estava disposta a fazer o que precisasse para sobreviver. Aprendizado. O curioso é que de fato mantive esses votos durante anos, ainda os mantenho. Quebrei muitas promessas na vida, inclusive os votos do meu primeiro casamento, mas nunca aquela. Mantive esses votos mesmo durante o caos dos meus 20 e poucos anos, uma época de minha vida em que fui vergonhosamente irresponsável em todos os outros sentidos imagináveis. No entanto, apesar de toda a minha imaturidade, imprudência e irresponsabilidade, ainda honrei meus votos à escrita com a fidelidade de um peregrino religioso. Escrevi todos os dias naquela época. Durante um tempo, tive um namorado que era músico e que praticava todos os dias. Ele tocava escalas. Eu escrevia pequenas cenas ficcionais. A ideia era a mesma, nos manter ocupados com as nossas respectivas artes, permanecer perto delas. Nos dias ruins, quando não se sentia absolutamente nenhuma inspiração, marcava 30 minutos no timer da cozinha e me forçava a sentar e escrever alguma coisa. Qualquer coisa. Tinha lido uma entrevista com John Updike, na qual ele dizia que alguns dos romances mais incríveis já produzidos haviam sido escritos em 1 hora por dia. Calculei que poderia sempre arranjar pelo menos 30 minutos diários para me dedicar à escrita, independentemente do que estivesse acontecendo e do quão mal eu estivesse achando que o trabalho estava indo. E, de modo geral, o trabalho de fato ia mal. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Às vezes, sentia que estava tentando tricotar usando luvas de forno. Tudo levava uma eternidade. Eu não tinha técnica habilidade. Às vezes, levava um ano inteiro só para terminar um conto minúsculo. Na maior parte do tempo, de qualquer forma, tudo o que eu fazia era imitar os meus autores preferidos. Passei por uma fase de Hemingway. Quem não passa? Mas também passei por uma fase bastante séria de Annie Proulx e outra um tanto quanto constrangedora de Cormac McCarthy. Mas é isso que você precisa fazer no começo. Todo mundo imita antes de poder inovar. Por algum tempo, tentei escrever como uma romancista gótica sulista, porque achava que aquela era uma voz muito mais exótica do que a minha própria perspectiva yankee. Não era uma escritora sulista particularmente convincente, claro. Mas isso porque nunca tinha vivido um dia sequer da minha vida no Sul. Uma amiga que de fato é sulista me disse irritada depois de ler uma das minhas histórias. Você põe todos esses homens sentados na varanda comendo amendoim. E você mesma nunca na vida ficou sentada numa varanda comendo amendoim. É muita cara de pau, menina.
Bem, fazer o quê? A gente tenta. Nada daquilo era fácil, mas essa não era a questão. Nunca esperei que escrever fosse fácil, somente que fosse interessante. E para mim sempre foi. Mesmo quando não conseguia acertar, ainda era interessante para mim. Ainda é. Nada jamais me interessou tanto. Aquele profundo sentimento de interesse me manteve trabalhando, mesmo quando eu não tinha nenhum sucesso palpável. E lentamente eu fui melhorando. A vida tem uma regra simples e generosa. Você melhorará em tudo aquilo que praticar. Por exemplo, se tivesse passado anos jogando basquete, fazendo massas de confeitaria ou estudando mecânica automotiva todos os dias, a esta altura provavelmente seria craque em arremesso de lances livres, no preparo de tortas ou no conserto de caixas de câmbio. Em vez disso, escolhi aprender a escrever. Uma ressalva. Mas isso não significa que se você não começar suas atividades criativas até os 20 e poucos anos, depois será tarde demais. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Nunca é tarde demais. Eu poderia dar dezenas de exemplos de pessoas incríveis que só começaram a seguir seus caminhos criativos mais tarde. Às vezes, muito mais tarde na vida. Mas por razões de economia, darei apenas um exemplo. Seu nome era Winifred. Eu a conheci na década de 90, em Greenwich Village, em sua festa de 90 anos, que foi um estouro. Era amiga de um amigo meu, um cara de 20 e poucos anos. Winifred tinha vários amigos de todas as idades e origens. Era uma espécie de celebridade nos arredores de Washington Square. Uma verdadeira lenda boêmia que morava no Village desde sempre. Tinha longos cabelos vermelhos que usava glamorosamente amontoados no topo da cabeça. E sempre estava enfeitada com colares de contas de âmbar. Quando o marido, que fora cientista, ainda era vivo, os dois passavam as férias caçando furacões e ciclones por todo o mundo. Só por diversão. Ela mesma poderia ser considerada um furacão. Winifred foi a mulher mais cheia de vida que já conheci em minha juventude. Então, certo dia, buscando inspiração, perguntei a ela: qual o melhor livro que você já leu? Ah, querida, respondeu, eu nunca poderia me restringir a um só livro. Há tantos livros que são importantes para mim. Mas posso lhe dizer qual o meu assunto preferido. Há 10 anos atrás, comecei a estudar a história da antiga Mesopotâmia, que se tornou a minha paixão. E vou lhe dizer uma coisa, isto mudou completamente a minha vida. Para mim, aos 25 anos, ouvir uma viúva de 90 anos dizer que sua vida havia mudado graças a uma paixão e tão recente foi uma revelação. Foi um daqueles momentos em que eu podia quase sentir minha visão se expandindo, como se minha mente estivesse se abrindo e acolhendo várias novas possibilidades de vida que uma mulher pode ter. Porém, conforme fui descobrindo mais a respeito da paixão de Winifred, o que mais me impressionou foi que ela própria tinha se tornado uma especialista reconhecida em história da antiga Mesopotâmia. Afinal de contas, tinha dedicado àquela área de estudo toda uma década de vida. E se você se dedica a qualquer coisa de modo diligente durante 10 anos, acaba se tornando um especialista. Esse é o tempo que seria necessário para fazer 2 mestrados e 1 doutorado. Ela havia visitado o Oriente Médio e participado de várias escavações arqueológicas. Tinha aprendido escrita cuneiforme, ficar amiga dos maiores estudiosos e curadores do assunto e nunca perdia uma exposição ou palestra que fosse realizada em Nova York a respeito do tema. As pessoas procuravam Winifred em busca de respostas sobre a antiga Mesopotâmia, porque agora ela era a autoridade. Eu era uma jovem recém-saída da faculdade. Ainda havia uma parte tola e limitada de minha imaginação que acreditava que minha educação estava concluída porque a Universidade de Nova York havia me conferido um diploma.
Conhecer o Winifred, no entanto, me fez perceber que nossa educação não termina quando eles nos dizem que terminou. Termina quando nós dissemos que terminou. E o Winifred, quando era apenas uma garotinha de 80 anos, decidira com firmeza, ainda não terminou. Então, quando é que você pode começar a correr atrás de uma vida mais criativa e apaixonada? Pode começar quando decidir. O balde vazio. Continuei trabalhando, continuei escrevendo. Meu trabalho continuou não sendo publicado, mas isso não me importava porque eu estava me educando. O maior benefício de meus anos de trabalho solitário e disciplinado foi que comecei a reconhecer os padrões emocionais da criatividade. Ou melhor, comecei a reconhecer os meus padrões. Passei a ver que havia ciclos psicológicos em meu processo criativo e que esses ciclos eram sempre muito parecidos. Aprendi a dizer quando inevitavelmente começava a me desanimar de um projeto apenas algumas semanas após o ter iniciado, cheia de entusiasmo. Essa é a parte do processo em que eu gostaria de nunca ter decidido me dedicar a essa ideia. Eu me lembro disso, sempre passo por essa fase. Esta é a parte em que digo a mim mesma que eu nunca mais vou escrever uma frase decente. Esta é a parte em que eu fico me criticando por ser uma preguiçosa inútil. Esta é a parte em que começo a ficar apavorada, imaginando que as críticas serão péssimas se esse negócio for publicado algum dia. Depois de terminar o projeto, essa é a parte em que entro em pânico, achando que nunca mais vou conseguir produzir nada. Após anos de trabalho e dedicação, contudo, descobri que, se continuasse com o processo e não entrasse em pânico, podia superar com segurança cada estágio de ansiedade e passar para o nível seguinte. Tentava me encorajar com lembretes de que esses medos eram reações humanas, completamente naturais. A interação com o desconhecido. Quando conseguia me convencer de que devia de fato estar ali, de que somos destinados a colaborar com a inspiração e a inspiração quer trabalhar conosco, normalmente conseguia superar meu campo minado emocional sem explodir antes de terminar o projeto. Nesses momentos, podia quase ouvir a criatividade falando comigo, enquanto me deixava levar pelo medo e pela dúvida. Fique comigo, ela dizia. Volte para mim, confie em mim. Decidi confiar nela. Minha maior expressão de alegria obstinada tem sido a persistência dessa confiança. Um comentário especialmente elegante a respeito desse instinto foi feito por Seamus Heaney, ganhador do Prêmio Nobel, que afirmou que quando se está aprendendo a escrever poesia, não se deve esperar que ela seja boa de imediato. O aspirante a poeta está constantemente descendo um balde, só até a metade de um poço, e voltando sem nada além de ar. Após muitos anos de prática, explicou Heaney, acorde inesperadamente e se retesa. Você mergulhou em águas que continuarão a seduzi-lo, a trazê-lo de volta. Você penetrou no reservatório dentro de si. O sanduíche de merda. Aos 20 e poucos anos, eu tinha um amigo que, assim como eu, também era aspirante a escritor. Lembro-me de como ele costumava mergulhar em períodos sombrios de depressão, pela falta de sucesso e pela incapacidade de publicar os seus trabalhos. Emburrava e se enfurecia. Não quero ficar sentado sem fazer nada, resmungava. Quero que tudo isso me traga algum resultado. Quero que esse se torne o meu trabalho. Mesmo na época, eu já achava que havia algo errado na atitude dele. Veja bem, meus trabalhos também não estavam sendo publicados e eu também estava ávida. Amaria ter as coisas que ele queria. Sucesso, recompensas, afirmação. Estava bastante familiarizada com decepções e frustração. No entanto, me lembro de pensar que aprender a superar as decepções e frustrações é parte do trabalho de uma pessoa criativa. Parecia-me que lidar com a frustração era um aspecto fundamental do ofício do artista, talvez o aspecto mais fundamental.
A frustração não é uma interrupção do processo criativo. A frustração é o processo. A parte divertida, aquela em que você tem a impressão de simplesmente não estar trabalhando, vem quando se está criando algo esplêndido. Tudo está indo às mil maravilhas. Todo mundo ama o seu trabalho e você está nas nuvens. Mas esses momentos, eles são mais raros. Você não pula de um momento maravilhoso para outro. A maneira como você se vira entre esses momentos maravilhosos, quando as coisas não estão indo bem, demonstra quanto você se dedica à sua vocação e quão bem equipada está para as estranhas exigências da sua vida criativa. O verdadeiro trabalho está em conseguir manter a sanidade durante as fases de criação. Recentemente li um blog fabuloso de um escritor chamado Mark Manson. Segundo ele, o segredo para encontrar seu propósito na vida é responder a seguinte pergunta com total honestidade: qual o seu sabor preferido de sanduíche de merda? O que Manson quer dizer é que toda atividade, por mais maravilhosa, empolgante e glamurosa que possa parecer a princípio, vem com as próprias variedades de sanduíche de merda, seus próprios efeitos colaterais indesejados. Como escreve Manson com profunda sabedoria, tudo tem seus altos e baixos. Você só precisa decidir com que tipo de altos e baixos está disposto a lidar. Então, a questão não é tanto o que você ama fazer, mas sim o que você ama fazer o suficiente para conseguir suportar os aspectos mais desagradáveis do trabalho. Manson oferece a seguinte explicação. Se você quer ser artista profissional, mas não está disposto a ver seu trabalho rejeitado centenas, talvez milhares de vezes, estará acabado antes mesmo de começar. Se quer ser um advogado figurão, mas não consegue aguentar 80 horas de trabalho por semana, tenho más notícias para você. Porque se você ama e quer algo o suficiente, o que quer que seja, não se importe em comer o sanduíche de merda que vem de quebra. Se você realmente quer ter um bebê, por exemplo, não se importará com um enjoo matinal. Se quiser ser sacerdote, não se importará em escutar os problemas dos outros. Se realmente ama fazer apresentações ao vivo, aceitará os desconfortos e inconvenientes do viver na estrada. Se realmente quer ver o mundo, estará disposto a se arriscar e ser vítima talvez de um batedor de carteiras. Meu amigo afirmava que queria ser escritor de todo o coração, mas no final das contas não queria comer o sanduíche de merda que fazia parte do pacote. Amava escrever sem dúvidas, mas não o suficiente para suportar a ignomínia de não obter os resultados que queria, quando queria. Não desejava se empenhar tanto em nada que não lhe fosse garantir algum grau de sucesso material. O que significa, em minha opinião, que só queria ser escritor de meio coração. E claro, logo acabou desistindo, o que me deixou de olho em seu sanduíche de merda comido pela metade. Minha vontade era perguntar: você ainda vai querer ou eu posso terminar? Porque eu amava tanto o trabalho que estaria disposta até a comer o sanduíche de outra pessoa, se pudesse com isso passar mais tempo escrevendo. Seu emprego fixo. Durante todo o tempo em que eu fiquei praticando para me tornar escritora, sempre tive um emprego fixo. Mesmo depois de publicar alguns trabalhos, por via das dúvidas, não larguei meu emprego fixo. Na verdade, não larguei meu emprego. Ou, para ser mais exata, meus empregos. Nem depois de já ter escrito 3 livros, todos eles publicados por grandes editoras e com boas resenhas no New York Times. Um deles foi até indicado ao National Book Award. Para quem olhasse de fora, talvez pudesse parecer que eu já estava com a vida ganha, mas eu não me arriscaria, então eu mantive o meu emprego fixo. Só depois de ter publicado meu 4º livro, ou seja, só depois do sucesso aberrante de Comer, Rezar, Amar, finalmente me permitir largar todos os outros trabalhos e passar a me dedicar exclusivamente a escrever livros.
Agarrei-me a essas fontes de renda por tanto tempo porque não queria que a responsabilidade de me sustentar fosse um fardo para minha escrita. Sabia que não seria uma boa ideia exigir isso dela, pois no decorrer dos anos vi muita gente assassinar a criatividade ao querer que a arte pagasse suas contas. Vi artistas enlouquecerem e acabarem sem um tostão por essa insistência em que só poderiam ser considerados verdadeiros criadores se conseguissem viver exclusivamente da sua criatividade. E quando a criatividade lhes falha, ou seja, quando não paga as contas, ficam ressentidos, têm crises de ansiedade ou vão até mesmo à falência. E o pior de tudo, muitas vezes deixam completamente de criar. Sempre considerei uma enorme crueldade exigir um contra-cheque mensal do seu trabalho criativo, como se a criatividade fosse um emprego público ou um fundo fiduciário. Olhe, se você conseguir viver confortavelmente de sua inspiração para sempre, fantástico. Esse é o sonho de todo mundo, certo? Mas não deixe que o sonho se torne um pesadelo. Responsabilidades financeiras podem exercer uma enorme pressão sobre as sutilezas e os caprichos da inspiração. Você precisa lidar com o seu sustento de maneira inteligente. Alegar que é criativo demais para pensar em questões financeiras é ser infantil. E por favor, eu lhe imploro, não se infantilize, pois é degradante para a alma. Em outras palavras, embora certa inocência infantil seja algo positivo na busca da criatividade, a criancice é perigosa. Outras fantasias infantilizadoras incluem o sonho de se casar por dinheiro, de herdar dinheiro, de ganhar na loteria ou de encontrar um cônjuge provedor, seja homem ou mulher, que cuide de todos os aspectos mundanos de sua vida, para que você possa ficar livre para comungar com a inspiração pelo resto dos seus dias em um casulo sossegado e totalmente protegido dos inconvenientes da realidade. Fala sério, isso é um mundo e não um útero. Você precisa cuidar de si mesma e da sua criatividade ao mesmo tempo, como muitas pessoas vêm fazendo há séculos. E mais, cuidar de si mesma traz um profundo sentimento de honra, e essa honra tem várias repercussões em seu trabalho. Ela o torna mais forte. Além disso, talvez haja períodos em que você consiga viver da sua arte e outros em que não consiga. Isso não precisa ser encarado como uma crise. É mais do que natural em meio às constantes mudanças da vida criativa. Ou talvez você tenha assumido um grande risco para poder seguir o seu sonho criativo e não tenha tido o retorno esperado. Então agora precisa trabalhar para o establishment por um tempo, para economizar dinheiro, até chegar a hora de correr atrás do seu próprio sonho. Tudo bem, faça o que for preciso, mas gritar com a criatividade, dizendo "você precisa ganhar dinheiro para me sustentar", é quase como gritar com um gato. A criatividade não tem a menor ideia do que você está dizendo. Tudo o que você está fazendo é espantá-la com toda essa barulheira e caretas estranhas que você faz enquanto grita. Continuei trabalhando em meus empregos fixos por tanto tempo porque queria manter minha criatividade livre e segura. Tinha fonte de renda alternativa para que, quando a minha inspiração não estivesse fluindo, eu pudesse tranquilizá-la dizendo: "Não se preocupe, minha amiga, não tenha pressa. Quando você estiver pronta, eu estarei aqui." Sempre estive disposta a dar duro para que a minha criatividade pudesse correr solta. Ao fazer isso, me tornei minha própria patroa, minha própria cônjuge provedora. Nem sei quantas vezes tive vontade de dizer a artistas estressados e quebrados financeiramente: "Cara, deixa de ser orgulhoso e arruma um emprego." Não há vergonha nenhuma em ter um emprego. Vergonha é espantar a criatividade, exigindo que ela o sustente. E é por isso que sempre que alguém me diz que está largando o emprego fixo para escrever um romance, minhas mãos começam a suar um pouco. E quando um conhecido me diz que planeja sair do vermelho vendendo seu primeiro roteiro, a primeira coisa que me vem à cabeça é: sim, escreva seu romance.
Tente vender o roteiro. Espero de todo o coração que a sorte bata à sua porta e te cubra de sucesso. Mas não conte com esse retorno, eu lhe imploro, pois ele é raro. Além disso, é bem possível que você acabe de vez com sua criatividade, se lhe impuser um ultimato assim tão duro. Você pode muito bem fazer sua arte e continuar trabalhando no seu ganha-pão. Foi o que fiz enquanto escrevi os 3 livros. E se não fosse pelo sucesso de Comer, Rezar e Amar, ainda estaria fazendo a mesma coisa. Era o que Toni Morrison fazia quando acordava às 5 da manhã para trabalhar em seus romances, antes de pegar no batente no mundo editorial, onde tinha um emprego fixo. Era também o que J.K. Rowling fazia quando era mãe solteira em dificuldades financeiras, lutando para sustentar a família e ao mesmo tempo escrevendo. Era o que minha amiga Anne Patchett fazia enquanto trabalhava como garçonete no TGI Fridays, enquanto escrevia nas horas vagas. É o que um casal de conhecidos meus, ambos ilustradores, ambos com empregos em tempo integral, que acorda toda manhã 1 hora antes dos filhos e se senta para desenhar num ambiente tranquilo do seu pequeno estúdio. Essas pessoas não fazem esse tipo de coisa porque têm tempo e energia de sobra, mas porque consideram a criatividade tão importante que estão dispostas a fazer todo tipo de concessões por ela. Com exceção dos membros da alta aristocracia, isso é o que todo mundo faz. Pinte seu boi. Durante boa parte da história da humanidade, portanto, a grande maioria das pessoas produziu arte em momentos roubados, usando retalhos de tempo emprestado e, muitas vezes, ainda por cima, com materiais furtados ou descartados. Nas maravilhosas palavras do poeta irlandês Patrick Kavanagh, está vendo ali um esplendor criado por um só indivíduo a partir de resíduos. Certa vez, encontrei um homem na Índia que não tinha nada de valor além de um boi com 2 belos chifres. Para celebrar o boi, o homem havia pintado um dos chifres de rosa-choque e o outro de azul turquesa. Depois, colocou sininhos na ponta de cada chifre para que, quando o animal balançasse a cabeça, seus chifres coloridos fizessem um alegre barulhinho tilintante. Esse homem trabalhador, que tinha sérias dificuldades financeiras, só possuía um bem de valor, mas o havia enfeitado ao máximo, usando os materiais que conseguira arranjar. Um pouco de tinta de parede, um tiquinho de cola e sininhos. Graças à sua criatividade, agora tinha o boi mais interessante da cidade. Mas para quê? Ora, por que não? Porque um boi decorado é melhor do que um boi não decorado, obviamente. Prova disso é que 11 anos depois, o único animal de que me lembro claramente ter visto durante aquela minha visita àquela aldeiazinha indiana é aquele boi magnificamente adornado. Seria esse, então, o ambiente ideal para se criar, precisando fazer arte a partir de resíduos e quando sobra tempo? Provavelmente não. Ou talvez não seja de todo mal. Talvez não importe, pois é assim que as coisas sempre foram feitas. A maioria das pessoas nunca tem tempo, recursos, apoio ou recompensas suficientes e ainda assim persistem em criar. Persistem porque sua vocação é criar, qualquer que seja o custo. Dinheiro ajuda, claro. Mas se dinheiro fosse a única coisa necessária para que as pessoas levassem vidas mais criativas, os super ricos seriam os pensadores mais imaginativos, produtivos e originais entre nós. E esse simplesmente não é o caso. Os ingredientes essenciais para a criatividade continuam sendo exatamente os mesmos para todo mundo: coragem, encantamento, permissão, persistência, confiança. E esses elementos são acessíveis a todos, o que não quer dizer que uma vida criativa seja sempre fácil, apenas que é sempre possível. Li uma carta de cortar o coração que Herman Melville escreveu a seu grande amigo Nathaniel Hawthorne.
reclamando que não conseguia encontrar tempo para trabalhar em seu livro sobre aquela baleia, porque as circunstâncias estão sempre me puxando para um lado e para o outro. Melville afirma que gostaria de ter um longo período livre para criar, ao qual se refere como estado de calma, de imperturbabilidade, do crescer silencioso da grama, em que o homem deveria compor. Mas esse tipo de luxo simplesmente não lhe é possível. Estava acabado, estressado e não conseguia encontrar tempo para escrever em paz. Não conheço nenhum artista, bem-sucedido ou não, amador ou profissional, que não gostaria de ter esse tipo de tempo. Não conheço nenhuma alma criativa que não sonhe com dias de calma e tranquilidade, durante os quais possa trabalhar sem interrupção, enquanto a grama cresce em silêncio. De alguma forma, porém, isso é algo que ninguém parece conseguir alcançar. Ou, se alcançam por meio de uma bolsa, por exemplo, da generosidade de um amigo ou de uma residência artística, o idílio é apenas temporário. Depois, a vida sempre volta correndo. Mesmo as pessoas mais bem-sucedidas que conheço reclamam de nunca terem todo o tempo de que precisam para dedicar à exploração criativa, onírica e livre de pressões. As demandas da realidade estão constantemente batendo a porta e as perturbando. Talvez em um outro planeta, em uma outra vida, esse tipo de ambiente de trabalho paradisíaco de fato exista, mas aqui na Terra ele é bastante raro. Melville, por exemplo, nunca teve esse tipo de ambiente e ainda assim conseguiu de alguma forma escrever Moby Dick. Tenha um caso. Por que as pessoas persistem em criar, mesmo sendo algo difícil, inconveniente e muitas vezes sem retorno financeiro? Persistem porque são apaixonadas. Persistem porque sentem tesão por sua vocação. Deixe-me explicar o que quero dizer com tesão. Sabe como aquelas pessoas que têm casos extraconjugais sempre conseguem arranjar tempo para encontrar os amantes para sessões de sexo selvagem transgressor? O fato de trabalharem longas horas e de terem famílias para sustentar não parece ser um problema. Ainda assim, conseguem arrumar tempo para dar suas escapadas, independentemente das dificuldades, dos riscos e dos custos. Mesmo que só tenham 15 minutos juntos na escada, aproveitam o pouco tempo para transar loucamente. Na verdade, o fato de só terem 15 minutos juntos faz com que o tesão aumente ainda mais. Quando estão tendo um caso, as pessoas não se importam em perder horas de sono ou pular refeições. Fazem todos os sacrifícios necessários e superam quaisquer obstáculos para poderem estar sozinhas com o objeto de sua devoção e obsessão, porque é importante para elas. Permita-se apaixonar-se assim por sua criatividade e veja o que acontece. Pare de tratar a criatividade como se fosse um casamento antigo, triste e cansado, algo maçante, uma aporreação, e comece a enxergá-la com os olhos de um amante apaixonado. Mesmo que só tenha 15 minutos por dia em uma escada sozinho com a criatividade, aproveite, vá se esconder na escada e trocar amassos com sua arte. Como qualquer adolescente malandro pode confirmar, 15 minutos é tempo suficiente para trocar muitos amassos. Dê uma escapada e tenha um caso com o seu eu mais criativo. Minta para todo mundo sobre aonde está indo de fato durante o seu intervalo de almoço. Finja que vai fazer uma viagem de negócios, quando, na verdade, está se recolhendo em segredo para pintar, escrever poesia ou planejar sua futura fazenda de cogumelos orgânicos. O que quer que esteja fazendo, esconda da família e dos amigos. Dê um jeito de escapulir do mundo todo durante a festa e vá dançar sozinho com suas ideias no escuro.
Acorde no meio da noite para poder ficar só com sua inspiração, enquanto ninguém está observando. Você não precisa desse tempo de sono agora, você pode abrir mão dele. De que mais você está disposto a abrir mão para ficar sozinho com a sua amada? Não pense em tudo isso como um fardo, mas sim como algo extremamente sexy. Tristram Shandy intervém. Tente também se apresentar a sua criatividade como alguém sexy, alguém com quem vale a pena passar tempo. Sempre amei isso no romance A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, escrito pelo britânico Laurence Sterne, ensaísta, romancista e homem da sociedade do século XVIII. No romance, Tristram fazia algo que, para mim, é uma maravilhosa cura para o bloqueio criativo. Vestia suas roupas mais elegantes e assumia ares principescos, atraindo assim ideias e inspirações graças à sua fabulosa aparência. Mais especificamente, eis o que Tristram alegava fazer quando se sentia estúpido e bloqueado, quando os seus pensamentos erguiam-se pesadamente e passavam como goma por sua pena. Em vez de ficar lá sentado, deprimido, olhando para a folha em branco, pulava da cadeira, pegava uma lâmina nova e se barbeava. Como Homero conseguia escrever com uma barba tão longa, não faço ideia. Em seguida, empreendia uma elaborada transformação. Troco minha camisa, ponho um casaco melhor, mando buscar minha peruca mais nova. Ponho no dedo meu anel de topázio e, em resumo, me visto da cabeça aos pés da maneira mais elegante possível. Assim, vestido de forma impecável, Tristram se pavoneava pelo aposento, apresentando-se ao universo da criatividade da maneira mais atraente possível, como um galante pretendente e um sujeito confiante. Um truque encantador, sem dúvida, mas o melhor de tudo é que de fato funcionava. De acordo com Tristram, basta que um homem se vista para que as suas ideias se vistam ao mesmo tempo. E se ele se veste como um cavalheiro, cada uma delas se apresenta à sua imaginação. Sugiro que você tente esse truque em casa. Eu mesma já o experimentei algumas vezes. Quando estou me sentindo especialmente desleixada e inútil, e quando percebo que minha criatividade está se escondendo de mim, vou até o espelho e digo com firmeza: é claro que a criatividade está se escondendo, Elizabeth. Olhe para você. Então me dou um trato. Tiro o pijama que estou usando há dias, aquele maldito elástico do cabelo oleoso e tomo um banho. Não faço a barba, claro, mas pelo menos depilo as pernas. Visto uma roupa limpa, escovo os dentes e lavo o rosto. Ponho até batom e olho que nunca uso batom. Removo o entulho da escrivaninha, abro a janela e às vezes até acendo uma vela perfumada. De vez em quando ponho perfume. Não costumo usar perfume nem para sair para jantar, mas abro uma exceção para tentar seduzir a criatividade e trazê-la de volta para o meu lado. Segundo Coco Chanel, uma mulher que não usa perfume não tem futuro. Tento sempre me lembrar de que estou tendo um caso com a minha criatividade. Faço um esforço para me apresentar à inspiração como alguém para quem você olharia e pensaria: eu teria um caso com ela. E não com alguém que está andando pela casa a semana inteira com as cuecas samba-canção do marido porque se entregou totalmente. Eu me arrumo da cabeça aos pés, assim como Tristram Shandy, e volto à minha tarefa. Sempre funciona, eu juro por Deus. Se tivesse uma peruca empoada como a de Tristram, também usaria eventualmente. O truque é fingir até conseguir. Em outras palavras, vista-se de acordo com o romance que quer escrever. Seduza a grande magia e ela voltará para você, assim como um corvo se sente atraído por objetos brilhantes. Medo de salto alto.
Fui apaixonada por um homem. Na minha opinião, um escritor muito mais talentoso do que eu, que aos 20 e poucos anos decidiu desistir de tentar ser autor porque seus trabalhos nunca saíam tão primorosos no papel quanto os imaginava na sua cabeça. Considerava tudo aquilo frustrante demais. Não queria macular o ideal resplandecente que tinha em mente, pondo num papel uma versão menos elegante. Enquanto eu ralava para produzir meus contos desajeitados e decepcionantes, aquele jovem brilhante se recusava a escrever uma palavra sequer. Tentou até me deixar envergonhada de estar tentando escrever. Os terríveis resultados não me doíam, não me ofendiam. Queria dar a entender com isso que possuía um senso de discernimento artístico mais puro do que o meu. A exposição a imperfeições, mesmo as próprias imperfeições, feria-lhe a alma. Sentia haver nobreza em sua escolha de nunca escrever um livro se não pudesse escrever um grande livro. Prefiro ser um belo fracasso a um sucesso deficiente, dizia. Pois eu não. A imagem do artista trágico que abandona suas ferramentas para não ficar aquém de seus impecáveis ideais não tem o menor romantismo para mim. Não vejo esse caminho como heróico. Acho que é muito mais honroso continuar no jogo, mesmo que se esteja de fato perdendo, do que pedir licença para sair a fim de não ferir a sua delicada sensibilidade. No entanto, para permanecer no jogo, você precisa abandonar suas fantasias de perfeição. Então, vamos agora falar um pouco de perfeição. O grande romancista americano Robert Stone disse certa vez, brincando, que possuía os 2 piores defeitos imagináveis para um escritor. Era preguiçoso e perfeccionista. De fato, esses são os ingredientes essenciais para a inércia e o sofrimento. Se quiser ser feliz em sua vida criativa, não cultive nenhuma dessas 2 características. Pelo contrário, aprenda a ser um criador meia-boca profundamente disciplinado. A primeira coisa a fazer é esquecer a perfeição. Não temos tempo para a perfeição. De qualquer forma, ela é inatingível, é um mito, uma armadilha, uma roda de hamster que vai fazê-lo sofrer até morrer. Como muito bem resumiu a escritora Rebecca Solnit, muitos de nós acreditam na perfeição, o que estraga todo o resto, pois o perfeito não é inimigo somente do que é bom, mas também do que é realista, possível e divertido. O perfeccionismo impede as pessoas de terminarem os seus trabalhos e, ainda pior, muitas vezes as impede de começarem seus trabalhos. Perfeccionistas com frequências decidem de antemão que o produto final nunca será satisfatório, então não se dão nem ao trabalho de criar. Porém, a artimanha mais diabólica do perfeccionismo é se disfarçar de virtude. Em entrevistas de emprego, por exemplo, as pessoas anunciam seu perfeccionismo como se fosse a sua melhor qualidade, se orgulhando exatamente daquilo que está impedindo a elas de aproveitar ao máximo seu comprometimento com a vida criativa. Exibem o perfeccionismo como uma medalha de honra, como se fosse uma prova de seus gostos apurados e padrões refinados. Minha opinião, contudo, é outra. Para mim, o perfeccionismo é apenas uma versão de luxo, haute couture do medo. Acho que o perfeccionismo não passa do medo usando sapatos chiques e um casaco de vison, fingindo ser elegante quando na verdade está simplesmente apavorado. Pois debaixo daquela fachada brilhante, o perfeccionismo nada mais é do que um profundo mal-estar existencial, que afirma repetidamente: não sou bom o suficiente e nem nunca serei. O perfeccionismo é uma isca particularmente maléfica para as mulheres, que, a meu ver, se impõem padrões de desempenho ainda mais alto do que os homens.
Há muitas razões pelas quais as vozes e os pontos de vista das mulheres não são os mais amplamente representados nos campos criativos hoje em dia. Parte dessa exclusão se deve à boa e velha misoginia. Mas também é verdade, muito frequentemente, as próprias mulheres se abstêm de participar. Se abstêm de compartilhar suas ideias, suas contribuições, sua liderança e seus talentos. Muitas mulheres ainda parecem acreditar que não têm o direito a se pôr em evidência, a menos que elas e seus trabalhos sejam perfeitos e estejam acima de qualquer tipo de crítica. Por outro lado, apresentar trabalhos que estão longe de ser perfeitos raramente impede os homens de participar do diálogo cultural global. Estou só comentando. E, aliás, não digo isso como uma crítica dos homens. Gosto dessa característica deles, sua absurda autoconfiança, a maneira como decidem casualmente. Bem, sou 41% qualificado para esse trabalho, então pode me dar um emprego. Sim, às vezes os resultados são ridículos e desastrosos, mas às vezes estranhamente funciona. Às vezes um homem que parece não estar pronto para a tarefa, não ser bom o suficiente para ela, de alguma forma desenvolve imediatamente seu potencial, só pelo fato de ter dado um voto de confiança a si mesmo. Eu gostaria que mais mulheres assumissem o risco de dar a si mesmas esses votos de confiança. No entanto, já vi muitas fazerem o oposto. Já vi muitas criadoras brilhantes e talentosas dizerem: sou 99,8 qualificada para esse trabalho, mas até ter dominado aquela última gota de competência, eu vou me abster por via das dúvidas. Eu não faço a menor ideia de onde as mulheres tiraram essa noção de que precisam ser perfeitas para serem amadas ou bem-sucedidas. Hahaha, brincadeirinha, claro que eu sei de onde tiramos essa noção. De absolutamente todas as mensagens que sempre nos foram transmitidas pela sociedade. Muito, muito obrigada. História da humanidade. Mas nós, mulheres, precisamos abandonar esse hábito. E isso é algo que só nós podemos fazer. Precisamos entender que a busca da perfeição é uma nociva perda de tempo, pois nada jamais estará imune a críticas. Não importa quantas horas você tenha gastado tentando deixar alguma coisa impecável, alguém sempre conseguirá encontrar uma falha. Há gente por aí que ainda considera as sinfonias de Beethoven um pouco, digamos, barulhentas. Em determinado ponto, você precisa terminar o seu trabalho e lançá-lo da maneira como está. Ainda que seja apenas para ficar livre para fazer outra coisa com o coração alegre e determinado. O que é a verdadeira razão disso tudo, ou então deveria ser. Marco Aurélio intervém. O diário de Marco Aurélio, imperador romano do século II, me serve de inspiração há anos. O sábio imperador filósofo nunca escreveu suas meditações com a intenção de que fossem publicadas, mas eu fico feliz por terem sido. Para mim, é um estímulo ver esse homem brilhante 2000 anos atrás, tentando manter sua motivação para ser criativo, corajoso e curioso. Suas frustrações e seus autoelogios soam incrivelmente contemporâneos, ou talvez apenas eternos e universais. Podemos ouvi-lo lidando com as mesmas questões com as quais precisamos lidar a vida inteira. Por que estou aqui? Qual o meu propósito? Como estou criando obstáculos para mim mesmo? Qual é a melhor maneira de realizar o meu destino? Gosto especialmente de ver Marco Aurélio lutar contra seu perfeccionismo para voltar a escrever, quaisquer que sejam os resultados. Faz agora o que a natureza requer, escreve a si mesmo. Começa, se deixam e não olhe em torno a ver se alguém o saberá. Não espera a República de Platão. Satisfaz-se com um progresso, ainda que mínimo. Considera que não é pouca coisa o resultado desse progresso.
Pelo amor de Deus, me diga que não sou a única a achar cativante e animador o fato de que o lendário filósofo romano precisava se tranquilizar dizendo a si mesmo que não há problema em não ser Platão. Sério, Marco, não há problema algum. Continue trabalhando. Pelo mero ato de criar algo, qualquer coisa, você pode acabar produzindo uma obra magnífica, eterna ou importante, como fez o Marco Aurélio no fim das contas com as suas meditações. Por outro lado, talvez isso não aconteça, mas se sua vocação é produzir, precisa continuar produzindo mesmo assim, para poder viver o seu potencial criativo ao máximo e também para se manter são. Afinal, ter uma mente criativa é como ter um cão-pastor como animal de estimação. Ele precisa se exercitar, do contrário, vai causar uma quantidade escandalosa de problemas. Dê à sua mente um trabalho a fazer, ou ela acabará encontrando um, e você pode não gostar do trabalho inventado por ela. Comer o sofá, cavar o buraco na sala, morder o carteiro. Levei anos para aprender isso, mas cheguei à conclusão de que se não estou ativamente criando algo, é porque talvez eu esteja destruindo algo. A mim mesma, um relacionamento ou a minha paz de espírito. Acredito piamente que precisamos todos encontrar algo para fazer na vida que nos impeça de comer o sofá. Que façamos disso uma profissão ou não, precisamos de uma atividade que vá além do trivial e que nos leve além dos papéis convencionais e limitadores que desempenhamos na sociedade. Mãe, funcionário, vizinho, chefe, irmão, etc. Todos precisamos de algo que nos ajude a esquecer de nós mesmos por um tempo. Esquecer momentaneamente nossa idade, nosso sexo, nossa origem socioeconômica, nossos deveres, fracassos e tudo que perdemos e estragamos. Precisamos de algo que nos leve além de nós mesmos, a ponto de nos fazer esquecer de comer, de fazer xixi, de aparar a grama, de guardar o rancor dos inimigos, de ficar ruminando inseguranças. A oração pode fazer isso por nós, assim como o serviço comunitário, o sexo, o exercício físico e até o abuso de substâncias químicas, embora com terríveis consequências. Mas a vida criativa também pode. Talvez a maior bênção da criatividade seja esta. Ao absorver nossa atenção por um período curto e mágico, consegue nos aliviar temporariamente do terrível fardo de sermos quem somos. E o melhor de tudo é que, ao final da aventura criativa, você terá um souvenir, algo que você fez, algo para lembrá-lo para sempre do seu encontro breve, porém transformador com a inspiração. É isto que meus livros são para mim, souvenirs de viagens que fiz, nas quais consegui abençoadamente escapar de mim mesma por um tempo. Um estereótipo persistente da criatividade é o de que ela enlouquece as pessoas. Eu discordo. Não expressar a criatividade é que enlouquece as pessoas. Aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará, se não tiverdes dentro de vós. Evangelho de Tomé. Manifeste, portanto, o que tem dentro de si. Quer seja bem-sucedido ou fracasse, faça-o. Quer o produto final, seu souvenir, seja uma porcaria ou um tesouro, independente de ser amado ou odiado pelos críticos. Ou os críticos simplesmente nunca ouvirem falar em você. Faça o que as pessoas entendam ou não. Não precisa ser perfeito e você não precisa ser Platão. Tudo não passa de um instinto, um experimento, um mistério. Então comece. Comece onde quer que esteja, de preferência agora mesmo. E se a grandeza acidentalmente tropeçar em você, que ela o encontre empenhado em seu trabalho, empenhado e mentalmente são. Ninguém está pensando em você. Há muito tempo, quando eu tinha meus 20 e poucos anos e ainda era bastante insegura, conheci uma mulher inteligente, independente,
criativa e poderosa já na casa dos 60, que me ofereceu um sábio conselho de vida. Passamos a faixa dos 20 e 30 anos, ela me disse, fazendo um esforço enorme para tentar ser perfeitos, porque nos preocupamos demais com o que os outros pensam de nós. Então, quando chegamos aos 40, 50, finalmente começamos a ser livres, pois decidimos que não estamos nem aí para o que pensam de nós. Mas você não vai ser completamente livre até chegar aos 60, 70, quando finalmente compreenderá esta verdade libertadora. Ninguém nunca esteve pensando em você de qualquer forma. Não estão, não estavam, nem nunca estiveram. Na maior parte do tempo, as pessoas só estão pensando em si mesmas. Não tem tempo para se preocupar com o que você está fazendo ou se está fazendo bem, porque estão absortas em seus próprios dramas. A atenção das pessoas pode se voltar para você por um momento. Se você tiver um sucesso ou um fracasso público fenomenal, por exemplo, mas logo, logo se voltará para onde sempre esteve, nelas mesmas. Embora a princípio possa parecer terrível e solitário imaginar que você não é prioridade de ninguém, essa ideia pode ser incrivelmente libertadora, pois você é livre. Todo mundo está preocupado demais consigo mesmo para se preocupar com você. Então vá ser quem quiser, faça o que quiser. Dedique-se àquilo que o fascina e lhe dá vida. Crie o que quiser. Permita que seja estupendamente imperfeito, pois é muito provável que ninguém vai perceber, e isso é o máximo. Feito é melhor do que perfeito. A única razão pela qual pude persistir em terminar meu primeiro romance foi permitir que ele fosse estupendamente imperfeito. Esforcei-me para continuar escrevendo, ainda que desaprovasse com veemência o que estava produzindo. Aquele livro estava tão longe de ser perfeito que me levava à loucura. Lembro-me de ficar andando de um lado para o outro do quarto durante anos que trabalhei nele, tentando criar coragem para voltar aquele manuscrito apagado todos os dias. Apesar de sua péssima qualidade, relembrando-me desta promessa. Eu nunca jurei ao universo que seria uma grande escritora, caramba. Eu só jurei que seria escritora. Depois de ter escrito 75 páginas, quase parei. Parecia terrível demais para continuar, constrangedor demais, mas consegui superar o meu constrangimento, simplesmente porque decidi que me recusava a chegar ao fim da vida com um manuscrito inacabado de 75 páginas mofando na gaveta. Eu não queria ser essa pessoa. O mundo já está cheio de manuscritos inacabados e eu não queria acrescentar mais uma pilha infindável. Então, independentemente de considerar o meu trabalho uma porcaria, tinha que persistir. Também fiquei me relembrando de que a minha mãe costumava dizer: feito é melhor do que perfeito. Ouvi aquele simples ditado de minha mãe ser repetido inúmeras vezes durante a infância e a adolescência. E não porque Carol Gilbert fosse preguiçosa, muito pelo contrário. Ela era incrivelmente trabalhadora e eficiente. Porém, acima de tudo, ela era pragmática. Afinal de contas, o dia tem um número limitado de horas. Um ano tem um número limitado de dias e a vida um número limitado de anos. Temos que fazer o possível da maneira mais competente que conseguirmos, em um espaço de tempo limitado. Quer se tratasse de lavar a louça ou de embrulhar presentes de Natal, minha mãe seguiu o raciocínio do general George Patton. Um bom plano executado à força agora é melhor do que um plano perfeito executado na semana que vem. Ou, parafraseando, um romance bom bastante escrito à força agora é melhor do que um romance perfeito meticulosamente nunca escrito.
Também acho que a minha mãe entendia esta noção radical de que a mera conclusão por si só é um feito bastante honroso. Além disso, um feito raro, pois a verdade é que a maioria das pessoas não termina as coisas. Olhe em volta, as provas estão por todos os lados. As pessoas não terminam as coisas. Iniciam projetos ambiciosos com as melhores intenções, mas acabam ficando atoladas em um lamaçal de inseguranças, dúvidas e ninharinhas e então param. Se puder concluir alguma coisa, conclua. Só com isso você já estará quilômetros à frente da maioria. Em outras palavras, talvez você queira que o seu trabalho seja perfeito, pois eu só quero mesmo é concluir o meu. Em defesa das casas tortas. Poderia me sentar com você agora mesmo para analisar cada um dos meus livros, página por página, e lhe dizer tudo o que há de errado com eles. Seria uma tarde incrivelmente chata, tanto para mim quanto para você, mas eu poderia fazê-lo. Poderia lhe mostrar tudo o que eu escolhi não consertar, mudar ou melhorar, e todas as coisas com que preferi não me estressar. Poderia lhe mostrar todos os atalhos que tomei quando não consegui encontrar uma maneira mais elegante de resolver um problema narrativo complexo. Poderia lhe mostrar personagens que matei por não saber mais o que fazer com elas. Poderia lhe mostrar lacunas na lógica e falhas na pesquisa. Poderia lhe mostrar todo tipo de fita adesiva e remendo que utilizei para impedir que esses projetos caíssem aos pedaços. No entanto, para economizar tempo, lhe darei apenas um exemplo representativo. Em meu romance mais recente, A Assinatura de Todas as Coisas. Há uma personagem lamentavelmente subdesenvolvida. Ela é uma improbabilidade vergonhosa, a meu ver, pelo menos. E sua presença é pouco mais do que uma conveniência de enredo. No fundo, eu sabia, embora eu mesma a estivesse escrevendo, que não tinha acertado nessa personagem, mas não pude descobrir como melhorá-la, como deveria ter feito. Esperava conseguir me safar. Às vezes conseguimos sair impunes desse tipo de coisa. Esperava que ninguém fosse notar. Contudo, quando entreguei meu livro, ainda em formato de manuscrito, a alguns dos meus primeiros leitores, todos apontaram o problema com a personagem. Pensei em tentar corrigi-lo, mas o trabalho que teria para voltar a consertar aquela única personagem não traria um retorno à altura. Para começar, precisaria acrescentar entre 50 e 70 páginas a um manuscrito que já tinha mais de 700. E em determinado momento é preciso ter misericórdia dos leitores e fazer cortes. Também senti que seria arriscado demais. Para resolver o problema dessa personagem, teria que desmantelar todo o romance até os capítulos iniciais e começar tudo de novo. Temia que, ao reconstruir a história de maneira tão radical, pudesse acabar destruindo o livro que já estava feito, que já era bom o suficiente. Seria como se um marceneiro destruísse uma casa já terminada e recomeçasse do zero, por ter percebido no finzinho do projeto de construção que havia o erro de alguns centímetros nos alicerces. Certo, no fim da segunda construção, talvez os alicerces estivessem mais retos, mas o charme da estrutura original poderia ser destruído e meses de trabalho teriam sido perdidos. Decidi então não consertar a personagem. Em resumo, tinha trabalhado de forma incansável naquele romance durante 4 anos, empenhado em enorme quantidade de esforço, amor e fé. E basicamente gostava dele do jeito que estava. A verdade, tinha ficado um pouquinho torto, mas as paredes eram firmes, o teto seguro e todas as janelas funcionavam. De qualquer forma, não me importo muito em morar numa casa torta. Cresci em uma casa torta, mas elas não são tão ruins assim. Senti que meu romance era um produto final interessante, talvez até mais interessante graças a esses ângulos levemente oblíquos. Então,
deixei para lá. E sabe o que é que aconteceu quando expus meu livro reconhecidamente imperfeito ao mundo? Não muito. A terra não saiu do eixo. Os rios não começaram a correr para trás. Os pássaros não caíram mortos no chão. Recebi algumas críticas boas, algumas ruins e algumas indiferentes. Certas pessoas amaram a assinatura de todas as coisas, outras não. Um encanador que veio consertar a pia da cozinha outro dia viu o livro sobre a mesa e comentou: "Posso lhe dizer agora mesmo, dona, que esse livro não vai vender, não com esse título." Algumas pessoas gostariam que o romance fosse mais curto, outras que fosse mais longo. Certos leitores queriam que a história tivesse mais cachorros e menos masturbação. Uns poucos críticos observaram aquela personagem mal desenvolvida, mas ninguém pareceu se incomodar muito com ela. Em suma, um monte de gente teve algum tipo de opinião sobre o romance por um curto período de tempo. Depois, todo mundo seguiu adiante porque as pessoas estão ocupadas e precisam cuidar das próprias vidas. Porém, tive uma experiência intelectual e emocional eletrizante, escrevendo a assinatura de todas as coisas, e guardei comigo os méritos dessa aventura criativa para sempre. Aqueles 4 anos da minha vida foram maravilhosamente bem gastos. Quando terminei o romance, não era perfeito, mas ainda assim senti que era o melhor trabalho que já tinha produzido. E que eu era uma escritora muito melhor do que quando havia começado. Não trocaria um minuto sequer daquela experiência por nada no mundo. Mas depois de terminar aquele trabalho, era a hora de voltar a atenção para algo novo. Algo que um dia estaria bom o suficiente para ser lançado. Foi assim que sempre fiz e é assim que continuarei fazendo enquanto puder, pois esse é o hino da minha gente. Essa é a canção do criador meia-boca disciplinado. Sucesso. Durante todos aqueles anos que passei dando um duro danado em meus 2 empregos fixos e ainda encontrando tempo para me dedicar à escrita, sabia que não havia nenhuma garantia de que alguma coisa daquilo funcionaria. Sempre soube que poderia não conseguir o que desejava, que poderia nunca me tornar uma autora publicada. Nem todo mundo alcança uma posição confortável de sucesso no mundo das artes. A maioria não consegue isso. E embora eu sempre tenha acreditado no pensamento mágico, nunca fui ingênua a ponto de achar que simplesmente desejar o sucesso faria com que ele acontecesse. Ter talento pode não ser suficiente para que algo aconteça. Dedicação pode não ser o suficiente. Até incríveis contatos profissionais, que em todo caso eu não tinha, podem não ser suficientes. A vida criativa é mais estranha do que as outras atividades mais mundanas. As regras comuns não se aplicam. Na vida normal, se você é bom em alguma coisa e se esforça, provavelmente vai alcançar o sucesso. Em empreendimentos criativos, talvez não. E talvez você tenha sucesso por algum tempo, depois nunca mais volte a alcançá-lo. Podem lhe oferecer recompensas em uma bandeja de prato e, ao mesmo tempo, puxar seu tapete. Você pode ser adorado por um tempo e depois sair de moda. Outras pessoas menos inteligentes podem tomar seu lugar como queridinhas da crítica. A deusa protetora do sucesso criativo às vezes parece uma senhora rica e caprichosa que mora em uma enorme mansão em uma colina distante e toma decisões estranhíssimas a respeito de quem deve receber a sua fortuna. Às vezes contempla charlatões e ignora seus talentos. Exclui de seu testamento pessoas que a serviram lealmente durante toda a vida e dá uma Mercedes para aquele menino bonitinho que cortou sua grama uma vez. Muda de ideia com frequência. Tentamos descobrir os seus motivos, mas eles permanecem ocultos. Nunca é obrigada a dar explicações. Em resumo, a deusa do sucesso criativo pode aparecer para você ou não. É melhor, então, não contar com ela nem vincular sua definição de felicidade pessoal
a seus caprichos. Talvez seja melhor reconsiderar a sua definição de sucesso e ponto final. Pessoalmente, decidi desde cedo manter o foco na dedicação ao trabalho acima de tudo. Esse seria meu critério de autoavaliação. Sabia que o sucesso convencional dependeria de 3 fatores: talento, sorte e disciplina, e que 2 deles nunca estariam sob meu controle. A aleatoriedade genética já havia determinado a porção de talento que me seria alocada. E de maneira aleatória o destino decidiria minha sorte. A única parte sobre a qual eu tinha algum controle era a minha disciplina. Reconhecendo isso, o melhor plano parecia ser trabalhar feito uma condenada. Era a minha única jogada possível, então joguei com tudo. Veja bem, trabalhar duro não garante nada nas áreas criativas. Nada garante nada nas áreas criativas, mas não consigo deixar de acreditar que essa disciplina dedicada é a melhor abordagem. Você ama o que faz e faz ao mesmo tempo com seriedade e leveza? Então, pelo menos saberá que tentou e que qualquer que seja o resultado, trilhou um caminho nobre. Tenho uma amiga, aspirante a musicista, que certo dia recebeu da irmã alguns questionamentos bastante razoáveis. O que acontece se você não conseguir tirar nada disso? E se você seguir a sua paixão para sempre, mas o sucesso nunca vier? Como é que você vai se sentir tendo desperdiçado toda a sua vida por nada? A minha amiga deu uma resposta igualmente razoável. Se você não consegue enxergar o que eu já estou tirando disso, eu nunca vou conseguir lhe explicar. Quando é por amor, fazemos de um jeito ou de outro. Carreira versus vocação. É por essas razões, a dificuldade e a imprevisibilidade, sempre desaconselhei as pessoas a apostarem na criatividade como uma opção de carreira. E sempre desaconselharei, pois, com raras exceções, áreas criativas costumam levar a péssimas carreiras. Isto é, se você definir carreira como algo que lhe oferece um sustento financeiro justo e previsível, o que parece ser uma definição bastante razoável. Mesmo quando você tem uma carreira de sucesso no mundo das artes, é provável que certas partes de sua carreira ainda continuem sendo péssimas. Você pode não gostar do seu editor, do seu marchand, do seu baterista, dos seus fãs mais agressivos ou dos seus críticos. Pode se indignar em ter que responder as mesmas perguntas repetidas vezes em entrevistas. Pode se sentir constantemente irritado consigo por sempre ficar aquém de suas aspirações. Acredite, se quiser reclamar, sempre encontrará motivos, mesmo quando a sorte estiver a seu favor. Mas a vida criativa pode ser uma incrível vocação, se você tiver o amor, a coragem, a persistência de enxergá-la dessa forma. Eu diria que essa seja a única maneira de se abordar a criatividade sem perder a sanidade, pois ninguém nunca nos disse que seria fácil. E quando decidimos levar vidas criativas, nossa única certeza é a incerteza. Atualmente, por exemplo, todo mundo está entrando em pânico com as mudanças que a internet e as tecnologias digitais vêm trazendo para o mundo criativo. Todos estão preocupados com a possibilidade que nessa volátil nova era não haja mais empregos ou dinheiro disponível para os artistas. Mas me permita apontar, muito antes da existência da internet e das tecnologias, as carreiras artísticas já eram péssimas. Não é que em 1989 alguém tenha me dito: quer ganhar dinheiro? É só virar escritora. Ninguém dizia isso em 1889 ou em 1789, assim como ninguém dirá em 2089. Mas haverá pessoas querendo virar escritoras.
Por amor à vocação, ainda haverá pintores, escultores, músicos, atores, poetas, diretores, costureiros, tricoteiros, ceramistas, vidreiros, ferreiros, calígrafos, cologistas, manicures, sapateadores, arpistas celtas. Ignorando todos os bons conselhos, as pessoas continuarão teimando em produzir coisas belas sem ter nenhuma razão particularmente boa para isso, como sempre aconteceu. Às vezes é um caminho difícil, sem dúvida. Deixa a vida mais interessante impossível. As dificuldades e os obstáculos inevitáveis associados à criatividade farão com que você sofra? Essa parte, juro por tudo que é de mais sagrado, só depende de você. Conversa de alce. Vou lhe contar uma história sobre persistência e paciência. Quando eu tinha 20 e poucos anos, escrevi um conto chamado Conversa de Alce. A história nasceu de uma experiência que tive quando estava trabalhando como cozinheira em um rancho no Wyoming. Certa noite, tinha ficado acordada até tarde contando piadas e bebendo cerveja com alguns dos vaqueiros. Todos eles eram caçadores e começaram a falar sobre os chamados dos alces. As diversas técnicas para imitar o chamado de acasalamento e atrair os animais. Um dos vaqueiros, Hank, confessou ter comprado recentemente uma fita com a gravação de chamados de alces feitos pelo maior especialista no assunto, em toda a história da caça aos alces. Um sujeito chamado, nunca me esquecerei o nome, Larry D. Jones. Por algum motivo, talvez graças à cerveja, achei que aquilo era a coisa mais engraçada que já havia escutado na vida. Fiquei encantada com a ideia de que havia alguém no mundo chamado Larry D. Jones, que ganhava a vida gravando imitações de chamados de acasalamento de alces, e pessoas como meu amigo Hank, que compravam essas gravações para praticar os próprios chamados. Convenci Hank a ir buscar a fita e tocá-la para mim repetidas vezes, enquanto eu ria até ficar tonta. Não era apenas o som do chamado do alce que me parecia hilário. Um guicho estridente com um barulho de 2 pedaços de isopor esfregados um contra o outro. Também adorei a voz fanhosa e séria do Larry D. Jones, dando longas e monótonas explicações sobre como produzir corretamente o chamado. Para mim, tudo aquilo era pura comédia. Então, por algum motivo, mais uma vez é provável que a cerveja tenha ajudado. Decidi que Hank e eu deveríamos nos embrenhar na mata no meio da noite com um toca-fitas e a gravação de Larry D. Jones, só para ver o que aconteceria. E foi o que fizemos. Bêbados, cambaleantes e barulhentos, fomos percorrendo aos trancos as montanhas do Wyoming. Hank carregava o toca-fitas no ombro, com o volume no máximo, e eu tropeçava de tanto rir do som alto e artificial de um alce no cio, intercalado com a voz monótona de Larry D. Jones, que ecoava à nossa volta. Não poderíamos estar menos em sintonia com a natureza do que naquele momento, mas a natureza nos encontrou assim mesmo. De repente, ouvimos um estrondo de cascos. Nunca tinha ouvido aquilo antes. É apavorante. O barulho de galhos caindo e então o maior alce já visto irrompeu a clareira onde nós estávamos e ficou lá, sob a luz da lua, a poucos metros de nós, bufando, dando pancadas no chão e sacudindo furiosamente os chifres, como quem diz: que macho rival ousa soar um chamado de acasalamento no meu território. Larry D. Jones já não parecia tão engraçado. Ninguém nunca ficou sóbrio com tanta rapidez quanto eu e Hank naquele momento.
Estávamos brincando, mas aquela fera de mais de 300 quilos decididamente não estava para brincadeiras. Estava pronta para a guerra. Era como se nós estivéssemos realizando uma inofensiva sessão espírita e, sem querer, tivéssemos invocado um espírito perigoso de verdade. Estávamos brincando com forças com as quais não se deve brincar e não éramos dignos. O meu impulso foi de me curvar tremendo diante do alce e implorar por misericórdia. Henk foi mais esperto. Arremessou o toca-fitas o mais longe que pôde, como se o aparelho estivesse prestes a detonar. Nós nos encolhemos atrás de um pedregulho, pasmos de admiração perante o alce, que soltava nuvens de baforadas geladas, procurando furiosamente o seu rival, destruindo a terra sob seus cascos. O temor que nos causou aquela criatura magnífica foi exatamente o mesmo que esperaríamos sentir ao contemplar o rosto de Deus. Quando o alce finalmente partiu, caminhamos lentamente em direção ao rancho, nos sentindo minúsculos, abalados e demasiadamente mortais. Foi assombroso. Então decidi escrever sobre aquilo. Não contei exatamente essa mesma história, mas queria captar aquela sensação. Humanos imaturos recebendo uma lição de humildade graças a uma aparição natural divina. E usá-la como base para escrever algo sério e intenso sobre o homem e a natureza. Queria pegar aquela eletrizante experiência pessoal e transformá-la em um conto usando personagens fictícios. Levei muitos meses para acertar na história, ou pelo menos para chegar o mais perto de acertar, quanto me permitiam a idade e as minhas capacidades. Quando terminei de escrever o conto, intitulei Conversa de Alce e comecei a enviá-lo a revistas, na esperança que alguém o publicasse. Uma das publicações para as quais enviei Conversa de Alce foi a grande e falecida Story, uma revista de ficção. Muitos dos meus heróis literários, Cheever, Cadwell, Salinger, Heller, todos haviam aparecido em suas páginas, e eu também queria fazer parte desse grupo. Algumas semanas depois, o correio entregou a inevitável carta de recusa. Mas aquela foi uma carta de recusa muito especial. É preciso entender que esse tipo de cartas contém diferentes graus de recusa, que cobrem todo o espectro da palavra não. A carta de recusa com o textão padrão não é a única que existe. Há também aquela contendo não só o texto padrão, mas também uma minúscula nota pessoal no fim, escrita à mão por parte de uma pessoa de verdade, dizendo: interessante, mas não é para nós. Até essas migalhas de reconhecimento podem ser revigorantes. Mas quando eu era mais jovem, toda vez que algo assim acontecia, eu tinha o hábito de sair me gabando com os meus amigos. Acabei de receber uma carta de recusa incrível. Mas essa carta de recusa específica era da própria editora-chefe da Story, a respeitadíssima Lois Rosenthal. Sua resposta foi atenciosa e encorajadora. Ela escreveu que tinha gostado da história. Em geral, gostava mais de histórias sobre animais do que histórias sobre pessoas. No entanto, achava que o final tinha deixado a desejar. Portanto, não publicaria o conto, mas me desejou boa sorte. Para uma autora não publicada, ser rejeitada assim de maneira tão gentil e pela própria editora-chefe é quase como vencer um prêmio Pulitzer. Fiquei eufórica. Era, de longe, a rejeição mais fantástica que já tinha recebido. Então fiz o que costumava fazer naquela época. Enviei o conto para mais uma revista para receber mais uma carta de recusa. Talvez até melhor que aquela. Porque é assim que se joga, sempre seguindo em frente e nunca recuando. Alguns anos se passaram, continuei trabalhando em meus empregos fixos e escrevendo nas horas vagas. Finalmente consegui ser publicada, com um conto diferente e em outra revista. Graças a essa oportunidade, pude contratar uma agente literária profissional.
Agora era minha gente, Sara, que enviava meus trabalhos para as editoras em seu nome. Meus dias de ficar tirando fotocópias estavam acabados. Sara tinha a própria copiadora. Alguns meses depois de termos começado a trabalhar juntas, ela me telefonou para dar uma excelente notícia. Conversa de Alce seria publicado. Que ótimo, eu disse. Quem comprou? A Story, ela respondeu. Louis Rosenthal amou o conto. Interessante. Alguns dias depois, conversei por telefone com a própria Louis, que foi muito simpática. Ela me disse que tinha achado Conversa de Alce perfeito e que mal podia esperar para publicá-lo. Você gostou do final? Perguntei. Claro, ela disse. Adorei o final. Enquanto conversávamos, eu segurei nas mãos a carta de recusa que Louis me enviava alguns anos antes para o mesmo conto. Estava claro que ela não se lembrava de já ter lido Conversa de Alce antes. Não toquei no assunto. Estava exultante por ela ter decidido publicar o meu trabalho e não queria parecer desrespeitosa, desdenhosa ou ingrata. Mas, sem dúvida, estava curiosa, então perguntei: do que você gostou no meu conto, se não importa em me dizer? É tão evocativo, disse ela. Tem uma atmosfera mística. Ele me lembra alguma coisa, mas eu não consigo determinar exatamente o que. Achei melhor não dizer. Lembra ele mesmo. A Bela Fera. Então, como podemos interpretar essa história? A interpretação cínica diria: isso é uma prova inequívoca de que o mundo é profundamente injusto. Pois vejamos os fatos. Louis Rosenthal não quis publicar Conversa de Alce quando o recebeu de uma autora desconhecida, mas decidiu publicá-lo quando o recebeu de uma famosa agente literária. Portanto, o importante não é o que você conhece, mas quem conhece. O talento não significa nada, o que importa são os contatos. E o mundo da criatividade, aliás, o mundo de maneira geral, é cruel e injusto. Se quiser enxergar as coisas dessa forma, vá em frente. Contudo, não foi assim que enxerguei. Pelo contrário, para mim, aquilo foi mais um exemplo da grande magia e, mais uma vez, um exemplo brilhante. A meus olhos, aquela era uma prova de que nunca devemos nos entregar, de que nem sempre não significa não e de que reviravoltas milagrosas do destino podem acontecer com aqueles que persistem. Além disso, tente imaginar quantos contos por dia Louis Rosenthal estava lendo na década de 90. Já vi pilhas de manuscritos não lidos em redações de revistas. Imagine uma torre de envelopes pardos amontoados até o teto. Todos gostaríamos de acreditar que nosso trabalho é original e inesquecível, mas, sem dúvida, em determinado ponto, tudo deve se misturar, até as histórias com temas de animais. Além do mais, não sei em que estado de espírito Lou estava quando leu Conversa de Alce na primeira vez. Talvez o tenha lido no fim de um longo dia de trabalho, após uma discussão com um colega, ou pouco antes de precisar ir ao aeroporto apanhar um parente que não estava muito ansiosa para ver. Também não sei como estava o seu estado de espírito na segunda vez que leu o conto. Talvez tivesse acabado de voltar de uma revigorante viagem de férias. Ou pode ser que tivesse acabado de receber uma ótima notícia de que um ente querido não estava com câncer, afinal de contas. Quem sabe? Tudo que sei é que, quando Louis Rosenthal leu meu conto pela segunda vez, ele ecoou e repercutiu em sua consciência. Mas esse eco só estava em sua mente porque eu havia plantado ali muitos anos antes, quando lhe enviei o conto pela primeira vez, e também porque tinha permanecido no jogo, mesmo após a recusa inicial. Esse incidente também me ensinou que essas pessoas, os guardiões dos portões dos nossos sonhos, não são robôs, são apenas pessoas como nós. São imprevisíveis e peculiares, um pouco diferente a cada dia, assim como você e eu. Não existe um modelo preciso que possa prever o que cativará a imaginação de um indivíduo ou quando isso ocorrerá.
É preciso alcançá-lo no momento certo. Mas como não temos como saber o momento certo, é necessário maximizar nossas chances, nos arriscar. Precisamos nos pôr em evidência com ânimo obstinado e continuar persistindo. O esforço compensa, pois quando a conexão finalmente se estabelece, a sensação é indescritível, de outro mundo, porque é isso que significa ser fiel à vida criativa. Você tenta e nada funciona. Mesmo assim, você continua tentando, continua buscando e, às vezes, no lugar e no momento mais inesperados, finalmente acontece. Você estabelece a conexão. De repente, tudo se encaixa. Às vezes, fazer arte é como participar de uma sessão espírita ou vagar pela noite tentando atrair um animal selvagem. Temos a sensação de estar fazendo algo impossível e até tolo. Até que ouvimos um estrondo dos cascos e uma bela fera irrompe na clareira, nos procurando com a mesma urgência com a que a procurávamos. Então, é preciso continuar tentando, é preciso continuar vagando pela floresta escura, tentando atrair a grande magia. É preciso seguir buscando de maneira fiel e incansável, torcendo para que um dia possamos experimentar aquela divina colisão de comunhão criativa, seja mais uma vez ou pela primeira vez. Porque quando tudo se encaixa é incrível. Quando tudo se encaixa, a única coisa que podemos fazer é nos curvar em sinal de gratidão, como se nos tivesse sido concedida uma audiência com o divino. Pois foi isso que de fato aconteceu. Para concluir, muitos anos atrás, meu tio Nick foi assistir a uma palestra do eminente escritor americano Richard Ford em uma livraria em Washington, D.C. Durante a sessão de perguntas e respostas após a palestra, um homem de meia idade na palestra se levantou e disse mais ou menos assim: Senhor Ford, você e eu temos muito em comum. Assim como você, passei a vida escrevendo romances. Nós dois temos mais ou menos a mesma idade, origens semelhantes e escrevemos sobre os mesmos temas. A única diferença é que você se tornou um célebre homem das letras e eu, apesar de décadas de esforço, nunca fui me publicado. Isso me parte o coração. Todas essas rejeições e decepções acabaram comigo. Queria saber se você tem algum conselho para mim. Mas, por favor, qualquer que seja a sua resposta, só não me diga para perseverar, porque essa é a única coisa que todo mundo me diz para fazer. E ouvir isso só faz com que eu me sinta pior. Bem, eu não estava lá, eu não conheço Richard Ford pessoalmente, mas de acordo com meu tio, que é fonte confiável, Ford respondeu: Sinto muito por suas decepções. Pode acreditar. Nunca o insultaria lhe dizendo simplesmente para perseverar. Não consigo nem imaginar como deve ser desanimador ouvir isso após tantos anos de rejeição. Na verdade, vou lhe dizer outra coisa, algo que talvez o surpreenda. Vou lhe dizer para desistir. A plateia ficou imóvel. Que tipo de incentivo era aquele? Ford continuou. Digo isso apenas porque escrever claramente não está lhe trazendo nenhum prazer. Só está o fazendo sofrer. Nosso tempo aqui na Terra é curto e deve ser aproveitado. Você deveria abandonar esse sonho e tentar encontrar outra coisa para fazer na vida. Viaje, encontre novos hobbies, passe mais tempo com famílias e amigos. Relaxe, mas pare de escrever, porque isso obviamente está acabando com você. Houve um longo silêncio. Então Ford sorriu e acrescentou, quase como uma reflexão tardia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se acabar descobrindo, alguns anos sem escrever, que não encontrou nada que preencha o espaço da escrita em sua vida, nada que o fascine, que mexa com você ou que o inspire da mesma forma, bem, então sinto lhe informar que não terá outra escolha
se não perseverar.